Oi, tudo bem com você? Eu sou a chefe Mônica Dias, sou chefe instrutora de confeitaria e panificação aqui na Gastronomia da Fã e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que com certeza vai fazer sucesso na sua Páscoa e no resto do seu ano. Se você gosta de bolo de cenoura com chocolate, com certeza você vai amar a receita de hoje. Hoje é dia de cookie de cenoura com chocolate. Bom, então antes da gente começar a fazer essa receita, eu vou te contar um pouquinho a respeito da história dos cookies. O cookie nada mais é do que um biscoito, só que a gente está acostumado a achar que o cookie é um biscoito americano. Na verdade, existem relatos do cookie desde lá da Idade Média. Sabe o que significa a palavra biscoito? Vem do latim. Bis significa duas vezes e coctus significa cozido, ou seja, um biscoito é um tipo de massa que é assada duas vezes, biscotti em italiano. Então, como o cookie é um biscoito, a gente vai começar a entender um pouquinho como fazer essa receita que é super gostosa. Todo cookie tem uma quantidade muito grande de manteiga, e isso vai fazer com que ele fique, depois de frio, super crocante e muito saboroso. Então a gente tem aqui os nossos ingredientes e a gente já vai começar a misturar. Eu começo pela manteiga, que aqui nós estamos usando a manteiga em ponto de pomada. Ponto de pomada é diferente de temperatura ambiente, porque hoje está muito calor, então a minha manteiga está super macia. Esse é o ponto de pomada. Na sequência, a gente vai usar o açúcar mascavo, que é aquele açúcar bem marronzinho e tem um sabor bem caramelizado. E a gente vai usar também um outro tipo de açúcar, que é o açúcar refinado que a gente usa bastante na confeitaria. Primeira etapa, então, misturar a manteiga com esses dois açúcares. Se você tiver uma batedeira, você pode fazer na batedeira, mas é super tranquilo de misturar à mão também. Massa misturada, a gente tem aqui o começo dela, os dois açúcares e a manteiga. A gente vai usar também um ovo, que é sempre importante lembrar de quebrar esse ovo antes de colocar na receita e não lá dentro, porque se o ovo estiver estragado, ele vai estragar a sua receita inteira. Então, quebramos aqui um ovo e colocamos esse ovo na receita. Mais uma misturada. E agora vai entrar ela, a nossa personagem principal, que vai deixar esse cookie bem diferente. Cenoura. Aqui eu descasquei cenoura e ralei. Aqui tem mais ou menos 150 gramas, que equivale a uma xícara de chá. Isso é o peso médio de uma cenoura média, mas também como as cenouras podem ser diferentes, eu sugiro que você use ou uma xícara de chá bem espremida até a boca, com essa cenoura ralada, ou se você tiver uma balancinha, pode pesar, são 150 gramas. E essa daqui eu ralei num ralo grosso, porque eu gosto de sentir os pedacinhos da cenoura, mas se você quiser sentir mais o sabor dela e menos a textura, você pode ralar num ralo mais fino. Continuando aqui, agora a gente vai usar extrato ou essência de baunilha. É só para saborizar e é opcional. Se você não tiver ou se você não gostar, não precisa colocar. Uma outra forma também de saborizar a sua receita é colocar alguma outra especiaria que você acha que combina com chocolate. Vou te dar alguns exemplos. Você pode colocar gengibre em pó, você pode colocar cravo, canela, você pode colocar baru, você pode colocar cumaru, você pode saborizar da maneira que você quiser. E se você também não quiser saborizar, a gente fica com aquele cookie mais tradicional mesmo, com um saborzinho mais forte do açúcar mascavo. Já com a essência de baunilha, a gente vai acrescentar agora a farinha de trigo. E a farinha de trigo, como é uma boa quantidade, eu vou colocar em duas etapas. Então eu coloco uma primeira quantidade para poder incorporar um pouco nessa minha mistura. E aqui eu sugiro que você mexa devagar para essa farinha não sair voando de dentro do nosso bowl. Incorporou bem? Eu venho com a segunda quantidade de farinha. E eu vou mexer mais um pouquinho. E agora fica faltando só o fermento. O fermento que eu vou usar aqui é o fermento químico, aquele fermento que a gente usa para fazer bolo. Vai deixar o nosso cookie um pouquinho mais crocante e ele vai ficar mais infladinho no forno. Nossa massa base está pronta. Agora falta só o chocolate. Olha que cor linda que fica essa massa básica para a gente fazer um cookie. Aqui a gente tem uma medida de chocolate que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar metade nessa receita e a outra metade eu vou guardar para a gente fazer uma decoração na hora de entrar no forno, tá? Então, ó, metade vem para cá. Eu tô trabalhando com gotas de chocolate ao leite. Se você não tiver gotas, você pode comprar uma barra de chocolate e pode cortar em pedaços de mais ou menos 1 centímetro para ele misturar bem na massa.
Nossa massa está pronta e agora a gente tem que fazer uma coisa muito importante. Você lembra no começo do vídeo que essa massa tem uma quantidade de manteiga muito grande? Se eu começar a mexer com essa massa agora e colocar esse cookie para assar, ele vai praticamente desmanchar na minha assadeira. Então o que eu vou fazer? Se você estiver numa região ou num dia que estiver muito calor, você pode deixar toda essa mistura um tempo na geladeira para ela firmar um pouquinho. Assim que ela estiver firme, você vai pegar uma forma. Aqui eu estou usando um tapetinho de silicone que a gente usa aqui na faculdade. Se você não tiver, você pode usar uma forma antiaderente ou um papel manteiga para você proteger, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos pegar colheradas dessa mistura e vamos colocar colheradas generosas e vamos colocar aqui nesse tapetinho de silicone. Não se preocupe se não ficarem bolinhas perfeitas, porque a ideia aqui é a gente fazer esses montinhos e levar essa bandeja para o freezer ou para o seu congelador, para poder firmar bem essa massa. Mais uma vez, se ela for direto para o forno e ela ainda estiver meio molinha, ela vai desmanchar inteira. Então a primeira etapa é fazer esses montinhos de massa aqui e lembra daquele chocolate que a gente guardou? A gente vai colocar alguns aqui em cima para poder decorar. Pronto, já fiz aqui as minhas bolinhas de massa de cookie. Essa receita rende muito bem, você vai ver qual vai ser o rendimento final no finalzinho desse vídeo. E agora eu vou levar essa bandeja, pode ir aberta mesmo, para o freezer ou para o congelador. Você vai deixar lá até você perceber que esse biscoito, que essa massa está bem firme, bem congelada. E aí sim a gente vai levar para o forno, tá bom? Então já adianta aí, deixa o seu forno ligado a 180 graus, que quando essa massa estiver bem congelada, ela vai entrar para o forno. Olha, eu trouxe os meus cookies de volta, eles ficaram mais ou menos entre 30 e 40 minutos no freezer e eles estão bem firmes, tá? Próxima etapa, o forno já está aquecido a 180 graus, eu vou levar os cookies para assar, mas um ponto importante, na hora de você colocar na forma, deixa eles com um espacinho um longe do outro, porque ele vai dar aquela derretida tradicional do cookie. Vamos levar para o forno e ver como que eles ficam? Os meus cookies já saíram do forno e um ponto que é importante a gente observar quando a gente tira ele do forno. Você consegue ver que ao redor, a bordinha dele parece que está um pouquinho mais assada? Isso é importante para dar estrutura para ele depois que ele esfriar. Outro ponto importante é que quando ele sai do forno, ele ainda tem um centro macio. Não espere um cookie já pronto, firme, durinho, saindo do forno. Porque o que vai trazer isso pra gente vai ser a manteiga depois que ela esfriar. Quando ela estiver fria, ela vai endurecer e aí sim o cookie está prontinho para ser consumido. Então, tirou do forno, agora a gente deixa ele esfriar um pouquinho e come só depois, combinado? Bom, depois de 12 minutos a gente tira os nossos cookies do forno, deixa esfriar um pouquinho para ele poder ficar crocante do jeito que está aqui. Eu já fiz o meu cafezinho, vou provar esse cookie e aproveito para desejar em nome da Fã e de toda a gastronomia Fã uma ótima Páscoa para você, com muito doce, muito chocolate e muito cookie de cenoura com chocolate. A gente se vê então no próximo Famintos. Até lá!